você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, e a todos os amigos que estão nos assistindo, que estão conectados conosco.
Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão online do nosso culto, da nossa celebração. É muito bom ter você conosco aqui hoje, conectado. É bom saber que você tem nos acompanhado, que você tem refletido conosco na palavra de Deus. Isso é motivo de alegria ao nosso coração. Em alguns minutos nós vamos continuar as nossas reflexões na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora nós vamos refletir no capítulo de número 10. E eu quero convidar você a se organizar, a separar a sua Bíblia, o seu celular, para acompanhar conosco logo mais a reflexão da palavra de Deus. Quero pedir também para você compartilhar o link dessa transmissão. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, se você puder, compartilhe com o seu amigo, no grupo de WhatsApp da sua família, daquelas pessoas que você tem proximidade, para que elas também sejam edificadas e abençoadas pela palavra de Deus. Para iniciar esse tempo de reflexão, de adoração, de celebração a Deus, nós queremos orar com você. E essa oração inicial para nós é uma oração muito importante, porque como nós estamos num ambiente mais confortável, num ambiente de casa, às vezes nós nos sentimos tão à vontade que nos desconectamos da celebração. E eu quero orar com você pedindo para que Deus nos ajude, mesmo com essa condição um pouco mais confortável, a ter a mente, o coração conectados com a palavra do Senhor. Queria que você orasse comigo, pedindo a Deus que nos ajudasse a ter um tempo de edificação e de celebração para a glória e louvor do nome dEle. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, nós te louvamos e te adoramos por esse momento e por esse ambiente que o Senhor nos permite nos encontrarmos e adorarmos ao Teu nome. Sabemos, ó Pai, que por conta dessa pandemia, desse isolamento que o mundo está vivendo, estamos sendo impedidos de nos encontrar pessoalmente, mas isso não tem nos impedido, Senhor, de adorar e bendizer ao Teu nome. Por isso nós rogamos sobre nós, nesse momento, a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua presença, que nós possamos, Senhor, ainda que nesse ambiente virtual, separar esse tempo para dedicar ao Senhor a nossa adoração, separar esse tempo para ouvirmos a Tua palavra falar ao nosso coração. Nós rogamos a Tua presença sobre nós, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, irmã, meu querido amigo, amiga que está nos acompanhando. Vamos adorar ao Senhor nesse momento. Vamos cantar louvores ao Senhor e eu queria convidar você aí na sua casa para acompanhar conosco esses louvores. Cante aí na sua casa, celebre a Deus conosco, porque o nosso Deus ele é digno e merecedor do nosso louvor. Vamos adorar ao Senhor. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração.
desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Deus seja louvado. É muito bom entoar louvores ao Senhor, adorar ao Senhor, porque Ele é digno e merecedor do nosso louvor. Nesse momento, eu quero convidar você a refletir comigo na palavra de Deus. E nós estamos
no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E se você puder pegar a sua Bíblia, puder acessar aí o seu celular, para que pudéssemos acompanhar junto aqui a reflexão na Palavra de Deus. Nós estamos estudando aqui na nossa igreja, já há 3 temporadas, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você está nos assistindo pela primeira vez, eu quero convidar você a acessar o nosso canal no YouTube e a acessar as outras mensagens para que você também fique conectado conosco aqui. Caso você queira ouvir mensagens anteriores a essa série que nós estamos trabalhando hoje, estudando hoje, acesse o nosso canal no Spotify e lá você vai ter acesso a todas as outras mensagens. Mas fique conectado conosco aí, que Deus tem uma palavra para você também no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós chegamos então no capítulo de número 10 e eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta para que você pudesse acompanhar a reflexão comigo nessa oportunidade. Hoje nós vamos refletir sobre o tema Aprendendo com o Passado. Aprendendo com o passado. Talvez uma das preocupações do apóstolo Paulo ao escrever essa primeira carta aos Coríntios seja de fato o comportamento desses irmãos. Especialmente nesses últimos 3 capítulos, nós podemos ver isso claramente, uma preocupação do apóstolo Paulo com o comportamento e a postura dessa igreja aqui em Corinto. O apóstolo Paulo sabia que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha altos e baixos. Quando você lê a primeira carta aos Coríntios, você percebe claramente essa igreja experimentando coisas gloriosas da parte de Deus. Era uma igreja que tinha todos os dons, ela experimentava manifestações gloriosas da parte de Deus. Mas ao examinar a carta, você vê também alguns baixos desse povo, dessa igreja. Você vê, por exemplo, algumas facções, o povo tendo predileção, alguns pecados morais gravíssimos que precisavam ser tratados nessa igreja. E Paulo sabia disso. E ele tem, de certa forma, aqui uma preocupação importante com o comportamento dessa igreja que estava em Corinto. Por quê? Obviamente porque a cidade de Corinto era uma cidade hostil ao evangelho. Nós já estudamos aqui e vimos que a cidade de Corinto era uma cidade extremamente paganizada, era uma cidade promíscua, ou seja, era uma cidade hostil à pregação do evangelho. E Paulo entende que a igreja de Corinto precisava ser luz nessa cidade, ser sal nessa cidade. E o comportamento desses irmãos, nesse período, principalmente que provavelmente eles vivenciariam aqui, né? Como diz no capítulo 7, quem sabe uma escassez de grãos, ou enfim, seja qual fosse o período, o momento que eles enfrentassem aqui na cidade de Corinto, eles precisavam ter uma postura que glorificasse o nome de Deus, o nome de Jesus. E essa é uma preocupação do apóstolo Paulo nesse trecho que nós estamos estudando. Por isso que o tema da série é Bons Conselhos. Porque você vê, por exemplo, no capítulo 7, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto sobre questões relacionadas à vida conjugal. Então ele aconselha a igreja de Corinto em relação ao relacionamento conjugal, qual deve ser a postura do homem, da mulher. Ele fala, por exemplo, sobre a experiência de viver solteiro. Ele trata em questões aqui importantes, preocupantes, para que a igreja tivesse uma postura que glorificasse a Deus. No capítulo 8, por exemplo, a gente vê o apóstolo Paulo orientando a igreja de Corinto sobre a comida sacrificada aos ídolos. Esse era um problema importante na igreja. E a postura que esses irmãos estavam tendo, de alguma forma, estava ofendendo ao evangelho, envergonhando ao evangelho. Então o apóstolo Paulo dá uma orientação importante aqui no capítulo 8 sobre a comida sacrificada aos ídolos. E o pano de fundo do capítulo 8 é o amor, é que nós devemos ter a preocupação de uns para com os outros e vivermos em amor. Capítulo 9, nós estudamos na semana passada, o apóstolo Paulo trabalhando a ideia do nosso compromisso na pregação do evangelho. Ou seja, nós fomos chamados por Cristo para pregarmos o evangelho. Todo cristão tem a responsabilidade de pregar o evangelho. E nós pregamos com a nossa voz e com a nossa vida.
Capítulo 10 também, Paulo incentivou os irmãos a contribuírem financeiramente, explicando e mostrando a importância do nosso compromisso nas contribuições financeiras para sustentar aqueles que vivem do Evangelho. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está, de certa forma, orientando a igreja de Corinto. Ele está dando conselhos espirituais para essa igreja, para que em um tempo, em uma cidade hostil ao Evangelho, eles possam ser sal, eles possam ser luz, eles possam glorificar a Deus. E parece que isso tem muito a ver conosco, não tem? Nós também vivemos em uma sociedade que é hostil ao Evangelho, em uma sociedade que, de certa forma, despreza a palavra do Senhor, e nós precisamos, nesse ambiente onde somos questionados, ouvir a palavra de Deus, aprender com os conselhos dela, para vivermos e, por meio da nossa vida, glorificarmos ao Senhor. E aí nós chegamos no capítulo 10, e é um capítulo interessante, porque agora o apóstolo Paulo vai dar um exemplo prático de como os coríntios devem se comportar. Ele vai mostrar um exemplo negativo aqui do povo de Israel e dar alguns conselhos, orientações, para que essa igreja de Corinto pudesse aprender com os erros do passado vivenciados pelo povo de Israel. Então, no capítulo 10, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo introduz a figura e a imagem do povo de Israel. Acompanhe comigo a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui introduz a imagem do povo de Israel. E a imagem que o apóstolo Paulo introduz aqui é a imagem do livramento que eles tiveram lá no Egito. Paulo fala que, em outras palavras, obviamente, que com mão forte Deus tirou o povo do Egito. E essa experiência, ela pode ser considerada por Paulo aqui um batismo que o povo de Israel vivenciou. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que o povo de Israel, eles foram cuidados e protegidos por Deus no passado. Eles estavam sendo escravizados por Faraó e Deus levantou Moisés e com mão forte tirou o povo do Egito. E na trajetória de saída do Egito, o apóstolo Paulo vai dizer aqui que Deus cuidou desse povo. Deus cuidou desse povo provendo para eles alimento, provendo para eles água em meio ao deserto. E é interessante que aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que aquela pedra que jorrava água no deserto para o povo de Israel, ela é comparada a Cristo. E por que ela é comparada a Cristo? Porque a água no deserto é vida. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, a água que sustentou, que saciou a sede do povo de Israel no deserto, ela deu vida a eles. É como se Cristo tivesse dado vida, sustentado eles. Era uma ação sobrenatural de Deus. O apóstolo Paulo usa aqui até a expressão dizendo que eles beberam água de uma pedra espiritual, né? Pedra espiritual. Talvez a palavra que mais se adeque aqui seja sobrenatural. Eles viveram uma experiência gloriosa de cuidado de Deus na vida deles. Então Paulo está trazendo à memória essa ideia de que o povo de Israel foi um povo cuidado por Deus. Eles tiveram experiências gloriosas com Deus. Deus protegia o povo à noite, Deus protegia o povo durante o dia, Deus dava alimento para esse povo em meio ao deserto, Deus dava carne para esse povo, Deus não permitiu que a roupa desse povo se desgastasse em toda aquela trajetória que eles fizeram. Então o apóstolo Paulo está trazendo essa figura do cuidado de Deus, da proteção de Deus para com o povo de Israel. O interessante é que no versículo 5 Paulo fala assim, eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Olha o que o apóstolo Paulo diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles,
razão porque ficaram prostrados no deserto. Olha que coisa interessante, irmãos. Mesmo esse povo sendo cuidado por Deus, sendo protegido por Deus, experimentando coisas sobrenaturais da parte de Deus, coisas espiritualmente falando maravilhosas, o apóstolo Paulo vai dizer que a maioria deles não agradou o coração de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, igreja de Corinto, olha para a experiência do povo de Israel. Deus protegeu esse povo, Deus deu água para esse povo, Deus deu pão para esse povo, Deus deu proteção para esse povo. E mesmo assim, muitos deles não agradaram o coração de Deus. E por causa disso, diz o apóstolo Paulo, muitos ficaram prostrados no deserto. Em outras palavras, Paulo está dizendo que muitos deles morreram no deserto. E se você conhece a história bíblica, você vai lembrar que somente 2 homens tiveram acesso à promessa que havia sido feita a todo o povo de Israel. Josué e Calebe foram os únicos que entraram e desfrutaram da promessa da terra prometida. Mas o apóstolo Paulo está falando que a grande maioria desse povo que saiu do Egito pereceu no deserto porque eles desagradaram o coração de Deus. De certa forma, o apóstolo Paulo está ensinando aqui que não é pelo fato de nós sermos povo de Deus que a nossa vida está agradando a Deus. E aí Paulo vai destacar aqui agora alguns comportamentos do povo de Israel que fez com que o coração de Deus fosse desagradado, se assim a gente pode dizer. A partir do versículo 6, por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim, ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O apóstolo Paulo diz que o povo de Israel tinha um sentimento de cobiça em seus corações. E esse, segundo o apóstolo Paulo, foi um dos problemas que fez com que o povo desagradasse o coração de Deus. Eles eram um povo cobiçoso. Como diz um ditado, eles olhavam para a grama do vizinho e sempre achavam a grama do vizinho mais verde. Repare que o contexto é de proteção, de cuidado de Deus, mas é como se eles achassem assim, os outros deuses são melhores. Lá na casa do meu amigo que não adora o nosso Deus é muito melhor. É como se eles cobiçassem aquilo que os outros povos tinham, mesmo Deus sendo cuidadoso, protegendo e guardando eles. Versículo 7, o apóstolo Paulo fala de um outro problema vivenciado pelo povo de Israel, que fez com que eles desagradassem o coração de Deus. Diz assim o texto, não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma referência ao bezerro de ouro. Você deve lembrar daquela história. Quando Moisés chega no Monte Sinai ou sobe no Monte Sinai para receber da parte de Deus a tábua dos 10 mandamentos, o texto bíblico vai dizer que quando ele desce do Monte Sinai, o povo está adorando um bezerro de ouro. Ou seja, o povo de Israel, eles se tornaram idólatras, eles desprezaram a Deus. De certa forma, eles tiraram Deus do lugar que Deus deveria estar no coração deles e colocaram ídolos. É isso que aconteceu com o povo de Israel. E aí Paulo está dizendo, olha, a idolatria foi um motivo pelo qual o povo de Israel desagradou o coração de Deus. O comportamento que eles tiveram desagradaram o coração de Deus. Aí no versículo 8, o apóstolo Paulo fala de uma outra questão. Olha o versículo 8 que diz, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Olha, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo uma leitura da história, para que os coríntios aprendessem com a história, com o passado, e não caíssem no mesmo erro que o povo de Israel caiu. E agora no versículo 8, o apóstolo Paulo está dizendo que o povo praticou imoralidade. E aqui é uma referência à experiência que o povo de Israel teve com as moabitas. Você deve lembrar que quando pregamos Juízes aqui na nossa igreja, nós dissemos que as moabitas eram conhecidas
conhecida como mulheres perigosas, porque elas eram muito bonitas, porém elas eram muito imorais. Então, o apóstolo Paulo faz referência aqui a um momento na história do povo de Israel em que o povo se entregou à imoralidade com as moabitas. Você pode acompanhar isso ou verificar isso lá em Números, do capítulo 24 ao capítulo 26, você vai ver essa história. Então o apóstolo Paulo está falando que algumas coisas fizeram com que aquele povo que foi protegido, cuidado por Deus, em um tempo difícil, como era o tempo que eles viviam no Egito, o que fez com que esse povo desagradasse o coração de Deus? E Paulo destaca aqui, em terceiro lugar, a imoralidade. Versículo 9, Paulo fala de uma outra questão que desagradou a Deus em relação à postura dos israelitas. Versículo 9 diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Em outras palavras, versículo 9, Paulo está dizendo que os israelitas eram um povo que tentavam a Deus. Esse foi um outro problema do povo de Israel que fez com que eles desagradassem o coração de Deus. Eles tentavam a Deus. E o que seria isso, né? Tentar a Deus ou colocar Deus à prova? É como se eles, em todo o tempo, ficavam desconfiando do poder e da glória de Deus. É como se eles, em todo momento, ficassem questionando a Deus e perguntando: será que Deus pode fazer mesmo? Será que Ele vai cuidar mesmo? Será que Ele vai proteger mesmo? Ou seja, o povo ficava tentando a Deus, questionando o poder de Deus, mesmo Deus já tendo feito tantas coisas maravilhosas, tantas coisas gloriosas. O povo ficava questionando, tentando Deus nesse sentido. Olha, nós estamos com determinada dificuldade, Moisés. Será que Deus vai realmente nos ajudar? Eles questionavam o poder, a graça e a autoridade de Deus. E essa atitude de tentar a Deus, de querer de alguma forma diminuir o poder de Deus e a ação de Deus, é uma coisa que, segundo o apóstolo Paulo, desagrada o coração de Deus. E aí, para finalizar aqui, esses itens que Paulo destaca, que fizeram com que o povo de Israel desagradasse a Deus, o versículo 10, eu acho que ele acerta, como diz um ditado popular, a cabeça do prego aqui. Ele vai certeiro em uma questão muito específica do povo de Israel. Ele diz assim no versículo 10: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha que coisa interessante que Paulo apresenta aqui para a igreja de Corinto. Corinto, olha para o passado, olha para o povo de Israel, um povo que foi cuidado por Deus, um povo que foi protegido por Deus, um povo que viveu experiências sobrenaturais, o batismo de Moisés. Eles passaram pelo Mar Vermelho, eles foram cuidados por Deus, Deus proveu alimento para esse povo. Só que agora esse povo, ele está cobiçando, é um povo que é idólatra, é um povo que é imoral, é um povo que fica tentando o Senhor. E ele destaca aqui agora no versículo 10, é um povo que só sabe murmurar. Sabe o que desagrada o coração de Deus? É a murmuração, diz o apóstolo Paulo, olhando para o povo de Israel. Um povo que murmura, um povo que reclama, um povo que só sabe olhar para a vida, como diz aquela expressão, com um copo meio vazio. Um povo que não consegue enxergar a provisão e a graça de Deus, o cuidado de Deus, e só sabe murmurar, reclamar, questionar. Segundo o apóstolo Paulo, isso, meus irmãos e irmãs, é uma atitude que desagrada o coração de Deus. E Paulo está sendo aqui extremamente cuidadoso, mas ele está intensificando a explicação dele, porque ele diz no versículo 4, no versículo 5, melhor dizendo, esse povo pereceu no deserto. Esse povo, eles não desfrutaram da promessa de Deus. E é importante dizer que Paulo não está falando aqui sobre perder a salvação. Paulo está sendo claro. Ele está dizendo que esse povo, ainda que foi cuidado, protegido por Deus, não teve acesso à promessa de Deus, mas coisa pior ainda, desagradou o coração de Deus. Em linhas gerais, Paulo está dizendo que a postura do povo de Israel, o comportamento do povo de Israel, fez com que o coração de Deus se decepcionasse com eles.
se decepcionasse com eles. E aí, a partir agora do versículo 14, o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Corinto: irmãos, olhem para o passado, aprendam com esse povo, não façam o que eles fizeram. E agora ele vai dar alguns conselhos. Se vocês não devem fazer o que eles fizeram, o que então vocês devem fazer? Qual deve ser o comportamento do povo de Deus em uma sociedade hostil, em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, em que a nossa fé é questionada, em que as nossas estruturas são questionadas? O que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? E aí eu quero destacar aqui algumas lições que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto e que essas aplicações e verdades, elas servem para a sua e para a minha vida. Pois bem, em primeiro lugar aqui o apóstolo Paulo ensina para que nós confiemos no cuidado de Deus. Olha o versículo de número 13 do capítulo 10, o que diz o apóstolo Paulo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meus irmãos, qual deve ser o nosso comportamento em uma sociedade hostil, em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, como esse que nós vivemos, como essa experiência que a igreja de Corinto viveu? O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 13 do capítulo 10, confiemos no cuidado de Deus. Então, o que Deus espera de nós nesse tempo? Confiança no cuidado dele, porque Deus cuida do seu povo. E nós não podemos esquecer isso, meus irmãos e minhas irmãs. O nosso Deus é um Deus que não nos abandona, Ele cuida de nós, Ele está conosco em todo o tempo. Então, em tempos trabalhosos, em tempos difíceis, nós devemos olhar para o passado e não murmurar como fizeram os israelitas, não ter uma postura cobiçosa, idólatra. Nós devemos confiar no cuidado de Deus. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus está cuidando do povo dele. E essa verdade não pode sair do nosso coração. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Você não pode dizer assim: olha, eu acho que eu não vou suportar essa luta. A palavra de Deus está dizendo para você: você vai suportar porque Deus está com você. E olha o que diz o apóstolo Paulo no finalzinho aqui: quando as suas forças se esvaírem, Deus vai prover um livramento. Em outras traduções diz que Deus vai dar um escape para você. Querido irmão, querida irmã, amigo, amiga que está nos ouvindo, confie nessa palavra. Se você está ansioso, preocupado por conta da hostilidade, dos questionamentos, da ansiedade do seu coração, eu queria que você olhasse para o passado e visse que o Deus que você serve é um Deus todo-poderoso, é um Deus que nos acompanha, que nos guarda, que nos livra em todo o tempo. Confiemos no cuidado de Deus, diz o apóstolo Paulo. Segundo lugar, e importante, versículo 14, o apóstolo Paulo nos ensina a fugir da idolatria. Olha o que diz o versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo dá um conselho importante aqui para a igreja de Corinto, que serve muito bem para mim e para você hoje. Nós devemos ter uma postura de adoração a um único e verdadeiro Deus. E a questão é que quando falamos de idolatria no Novo Testamento, ou quando lemos essa palavra na Bíblia, nós logo pensamos em uma imagem de escultura, ou como a referência que o apóstolo Paulo fez de um bezerro de ouro, ou alguém adorando uma imagem. Para muitos de nós, idolatria é isso. Mas idolatria, como diz Tim Keller, não é só você adorar uma imagem. Idolatria é quando você tira do seu coração Deus e ocupa o espaço que é de Deus com outra coisa que não é Deus. Então, quando nós colocamos coisas, pessoas, experiências, expectativas no lugar que é de Deus em nosso coração,
nós fazemos disso um ídolo. E segundo o apóstolo Paulo, em outros momentos, nós idolatramos isso. Presta atenção em uma coisa. Nós temos percebido, nesse período de pandemia, de isolamento, obviamente que dentre o povo de Deus, a igreja de Jesus tem permanecido firme, mas muitas pessoas desesperadas, angustiadas, sem esperança. Por que elas estão assim? Porque aquilo que elas colocaram a esperança delas, seja a economia, seja o bom salário no final do mês, seja o mercado de trabalho, está ruindo. E como isso tudo está ruindo, essa pessoa automaticamente está se fragilizando, porque ela colocou toda a esperança dela nas coisas desse mundo. Ela fez das coisas desse mundo o seu Deus. E ao fazer isso, ela criou um ídolo para si e idolatrava esse ídolo. E Paulo está dizendo, olha, fujam da idolatria. Que absolutamente nada, irmãos, nessa vida possa exercer influência sobre as nossas vidas, de forma que fiquemos entristecidos e abatidos, porque tudo aquilo que nos influencia negativamente, de alguma forma, exerce um poder sobre as nossas vidas. Não deixe que absolutamente nada externamente nessa vida possa te influenciar a ponto de você se desanimar e viver por isso, mas que você confie no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo fala. Olhe para o povo de Israel. Esse povo foi um povo idólatra. Eles colocaram no lugar de Deus, colocaram um ídolo num lugar que era de Deus. E eles por isso desagradaram o coração de Deus. Então Paulo fala, cuidado com a idolatria. Em terceiro lugar, agora aqui no versículo de número 22 e 23, o apóstolo Paulo fala o seguinte para a gente. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Versículo 24, agora sim. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. É esse versículo que eu queria destacar. Perdão aqui. Eu lendo o texto aqui, acabei não indo no ponto-chave, mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo 24, que é um conselho do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Ele diz assim, olha, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Olha que coisa interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo está nos orientando aqui no capítulo 10. Ele nos ensina a viver para servir o outro. Então, o que Deus espera de nós em uma sociedade hostil, em um tempo difícil como esse que nós estamos vivendo, Ele espera que nós tenhamos uma postura altruísta, uma postura de serviço. É isso que Deus espera de nós, porque essa atitude alegra e agrada o coração de Deus. Nós não podemos ficar desesperados e querermos beneficiar apenas a nós mesmos, num tempo como esse que nós estamos vivendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no contexto da carta aos Coríntios, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito orgulhosa, era uma igreja que buscava e visava o seu próprio benefício. Ela se orgulhava dos dons que ela tinha, ela se orgulhava dos pastores, dos pregadores que ela tinha. É como se a igreja de Corinto quisessem glórias somente a eles. Eles quisessem ser o centro da atenção. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não pratiquem isso. Não queiram ser como o povo de Israel e nem tenham a postura que já acontecia lá na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo diz aqui, olha, vivam para servir o outro. Vivam para, de alguma forma, expressar serviço ao próximo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está nos ensinando aqui que a nossa vida deve ser uma vida de serviço. Em um tempo difícil como esse, irmãos, essa é uma grande oportunidade para podermos servir as pessoas. Você pode servir alguém, você pode ligar para alguém, você pode orar com alguém, de alguma forma servir as pessoas. E o apóstolo Paulo diz, olha, vivam para servir os outros. Porque uma vida egocêntrica, uma vida voltada e centrada apenas em você mesmo, é uma vida que vai te levar a desagradar o coração de Deus, diz o apóstolo Paulo. E para a gente finalizar, e talvez o versículo 31 seja o versículo mais conhecido do capítulo 10, e seja o versículo chave desse capítulo, o apóstolo Paulo nos convida a viver para a glória de Deus. Ele diz assim, portanto,
quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que a nossa vida deve ser uma vida para a glória de Deus. Eu queria lembrar você daquilo que eu disse lá no comecinho da nossa reflexão, de uma preocupação que o apóstolo Paulo tem aqui. A preocupação de que o comportamento da igreja de Corinto seja um comportamento que glorifique a Deus. E no versículo 31 é como se ele estivesse amarrando essas pontas e dizendo assim: olha, é importante que vocês vivam em uma sociedade hostil ao Evangelho, que vocês vivam em uma sociedade que desconfia da fé de vocês, que vocês vivam em uma sociedade ou em um momento difícil, trabalhoso para a fé cristã, que vocês vivam para a glória de Deus. E essa tem sido uma palavra que tem acompanhado o meu coração. Viver para a glória de Deus. O desafio que eu faço para você é o desafio que Paulo faz para a igreja de Corinto. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento de isolamento, mas o apóstolo Paulo é enfático. É possível, onde você estiver, na situação em que você estiver, ter essa preocupação em seu coração. Viva para a glória de Deus. Aproveite essa oportunidade que a pandemia e que esse isolamento está nos dando de nos aproximarmos mais dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos parentes que há muito tempo não víamos. Que nós possamos, irmãos, expressar com a nossa vida, com o nosso testemunho, que em meio a esse caos nós estamos vivendo para a glória de Deus. Eu queria desafiar você a pensar nisso. Paulo fala aqui que qualquer coisa que nós façamos precisa glorificar a Deus. Ele vai da coisa mais básica e peculiar e necessária ao ser humano às coisas mais desafiadoras. Quer você coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Já parou para pensar nisso? Que uma refeição com a sua família pode ser para a glória de Deus? Que Deus pode estar aí nesse momento de refeição, onde vocês se confraternizam e glorificam a Deus e agradecem a Deus pelo pão que está sobre a mesa? Você já parou para pensar que você pode glorificar a Deus em um culto familiar, quando você reúne aquelas pessoas que fazem parte da sua família e coloca a palavra de Deus diante de vocês e dizem uns aos outros que mesmo em tempos de dificuldade, nós não vamos fazer como fizeram o povo de Israel, nós não vamos murmurar, nós não vamos olhar para a grama do vizinho, nós não vamos buscar um outro Deus para adorar, nós não vamos agir com imoralidade, nós vamos celebrar e glorificar a Deus com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que nós temos. Paulo nos desafia a olhar para o passado e aprender com o passado. Queridos irmãos e irmãs que congregam na Igreja de Santana, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo nessa oportunidade, eu queria desafiar você a olhar para aquilo que Deus já fez na sua vida. Eu queria desafiar você a viver uma vida para a glória de Deus. Não permita que as circunstâncias difíceis façam com que você se torne um poço de lamento. Não questione Deus, não murmure, mas creia, confie, viva para a glória, honra e louvor de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, que nós possamos, como diz o apóstolo Paulo, vivermos para a glória de Deus. Eu quero orar com você nesse momento. E nessa oração, pedir para que Deus nos ajude a viver para a glória dele. Que cada ação que tenhamos nesse período de pandemia glorifique a Deus. Que possamos ter ações generosas
que possamos contribuir com as pessoas, contribuir com a igreja, ajudar aquele que mais precisa, servir as pessoas, viver realmente para a glória de Deus. Eu quero orar com você e rogar sobre as nossas vidas essa bênção do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos por Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra pode alcançar o nosso coração e transformar a nossa vida. Por isso, meu Deus, nessa oportunidade nós oramos por cada pessoa que está nos ouvindo, que está conectado conosco nesta oportunidade. Que esse Teu filho, que essa Tua filha, que está vivendo em uma sociedade hostil, em um tempo hostil, que eles possam lembrar dessa palavra, que nós servimos um Deus que é fiel e que cuida de nós, que o nosso Deus é um Deus que nos protege, que nos guarda, que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, que nós possamos, ó Pai, confiar em Ti e viver para a Tua glória. Aquele Teu filho, aquela Tua filha que está com o coração ansioso, preocupado, aflito, eu oro em nome de Jesus para que o Teu Espírito Santo traga paz ao coração desse Teu filho, dessa Tua filha, e que todos nós, meu Pai, possamos, nesse momento difícil da vida, experimentar o Teu cuidado, experimentar a Tua proteção e vivermos glorificando ao Teu nome por isso. Eu oro por todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que a Tua bênção e graça permaneça sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que a minha vida tem valor se o Deus que eu nem posso ver se importa com quem eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com Teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever cada palavra Tua, quero ser, porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor,
a minha história. As páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Amém, querido irmão, irmã, amigo que está conectado conosco. A nossa oração é que essa palavra tenha falado ao seu coração. Uma das vantagens de termos uma mensagem gravada é que podemos ouvir novamente, acompanhando o texto bíblico. Eu queria desafiar você, sendo possível, ouça novamente a palavra de Deus, permita que essa palavra reverbere ao seu coração e que você tenha reflexões mais profundas e que Deus possa continuar falando ao seu coração. Nós chegamos então nesse momento, ao momento das ofertas. Eu queria que você me acompanhasse nesse período e nesse momento de ofertar ao Senhor. Obviamente, por conta dessa pandemia, nós temos feito as nossas ofertas de maneira virtual. Então está aparecendo aqui na tela desse vídeo os dados bancários da nossa igreja, a nossa conta para você fazer um depósito, uma transferência. Também está aparecendo aqui um QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e ele vai te redirecionar para uma plataforma preparada pela igreja para que você possa ofertar com segurança. Caso você tenha dificuldade de fazer algum desses procedimentos, você pode também entrar em contato no WhatsApp que está aparecendo aqui para você na tela e nós vamos te orientar e te ajudar a fazer a sua contribuição. Queridos, nós sabemos que o mundo vive uma preocupação de crise financeira muito grande, mas Deus tem cuidado da igreja dele e cuidado do povo dele. Então eu queria desafiar você a seguinte questão: não oferte mais do que você possa ofertar, mas também não oferte menos do que você possa ofertar. Deus, Ele está preocupado com a intenção do nosso coração. Então, ao ofertar, pense nisso. Não faça por obrigação, mas faça por amor e por compromisso a missão de Deus nessa terra. Quero orar por você, por sua família, pedindo a bênção de Deus para você e para todos nós também nessa área. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que essa palavra permaneça ricamente em nossos corações. Oramos também, Senhor, por cada irmão, irmã, amigo que vai nesse momento participar desse momento de oferta. Que ele possa ser abençoado por ti, que ela possa ser abençoada por ti ao ofertar e a contribuir com a tua causa. Que nunca falte nada, Pai amado, aos teus filhos. Pedimos a tua bênção sobre todos nós, sobre todos aqueles que temem ao Senhor e confiam na tua graça e na tua misericórdia. Que a tua bênção permaneça sobre todos. É a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Querido, você pode fazer a sua oferta nesse momento ou separar um período durante esse dia para fazer a sua contribuição, devolver o seu dízimo, entregar a sua oferta, a fim de que nós possamos utilizá-los na manutenção da estrutura da nossa comunidade e possamos continuar pregando o Evangelho para a glória de Deus também nesse ambiente. Deus abençoe você por ficar conosco até agora. Quero também agradecer aqui a todos os amigos que estão conectados conosco, você que não faz parte da nossa igreja aqui em Santana, mas tem acompanhado as nossas transmissões. Deus abençoe você, a sua família, a sua vida. Nós estamos à disposição também para atendê-los, para orar com você. E a nossa oração é que Deus continue falando ao seu coração e que você confie cada vez mais no Senhor. Aos nossos irmãos e irmãs que congregam aqui na nossa igreja em Santana, fica registrado aqui o nosso abraço a todos vocês. Tem sido difícil estar ausente, distante de vocês, mas estamos conectados uns aos outros por meio da nossa fé. Jesus tem cuidado de nós. Então, se você puder, continue orando uns pelos outros, tendo a possibilidade, ligue para um irmão, faça uma visita virtual, ore com alguém, compartilhe uma mensagem de esperança com alguém, porque isso faz parte do cuidado de Deus para com a igreja dele. Então, que você possa ser abençoado, que você tenha um ótimo sábado na presença de Deus
e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração ao longo desse dia. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima transmissão. Paz.